vamos a Aracaju para conversarmos com a doutora Denise Albano, direto da capital sergipana. Mais uma vez, estamos aí para tratar de um tema que é caro a todo cristão, a toda pessoa que defende a vida, que defende a dignidade, principalmente dos inocentes. Doutora Denise, o atual presidente dizia que a pauta da família é atrasada, agora está, através do Ministério da Saúde, defendendo abertamente as drogas, especialmente a maconha e o aborto. Como é que a senhora avalia esse tipo de pauta no momento atual e como é que a sociedade pode reagir a tudo isso, doutora Denise? Por falta de aviso, não foi. Vamos deixar bem claro isso. Eu entendo o que você coloca, que o PT, o Lula, todos aqueles durante a campanha enganaram. Inclusive, houve proibição expressa do TSE de associar o PT a essas pautas de legalização das drogas, de liberação do aborto, de liberação geral de detentos, mas eu diria que toda essa situação, na verdade, ela já era como que uma tragédia anunciada. Eu acho que, na verdade, quando muito a gente pode dizer que eleitores com acesso à informação, e hoje a informação é muito acessível, temos aí as redes sociais, temos os debates, temos o compartilhamento de informações verídicas, reais, sobre documentos oficiais do PT que sempre defenderam essas pautas. Então, eu diria que está mais para uma espécie de auto-engano ou mesmo de conivência tácita com essas pautas que são, como consta no título da pauta de hoje, que representam o mal em si. É a banalização do mal. Sem dúvida, a DPF, de autoria aí do PSOL, é uma DPF que já vem há alguns anos, na verdade já era para ter sido julgada, viu, por volta de 2019, 2020, e só não foi julgada principalmente por conta da eleição de um presidente conservador, de um presidente pró-vida. E não é à toa que agora é pautada essa DPF, porque, sem dúvida, o Supremo se sente absolutamente à vontade para usurpar as funções do Legislativo e ficar descriminalizando, porque já vimos que tem o aborto, a próxima pauta aí em julgamento também foi retirado momentaneamente de pauta a legalização das drogas, e o que temos é uma escalada do mal, e eu diria, viu, Erivan, você perguntou o que a gente pode fazer, é difícil, é uma luta muito desigual, mas pressionemos nossos parlamentares. Eu agradeço você ter aberto espaço no jornal para trazer esse tema. Está ocorrendo um seminário de iniciativa da deputada federal Cris Tonieto, uma católica pró-vida, atuante, e que convocou a realização desse seminário, onde vários ativistas pró-vida estão ali expondo o que está por trás dessa DPF 442, que, na verdade, é apenas para abrir a porta para o morticínio de crianças. É até a terceira semana, mas depois não é uma pessoa ainda formada, ainda não está integrada à sociedade, então o aborto pode ser feito até o 9º mês, se pode até o 3º, em nome da tal dignidade da mulher, dos direitos reprodutivos, do seu direito à cidadania, porque eles sempre usam essas palavras gatilho aí para sensibilizar a população. Não, é em defesa do direito à vida da mulher, que corre o risco de morrer num aborto clandestino. Não, é em nome dos direitos reprodutivos, da sua autonomia, da sua cidadania plena. E aí, na verdade, o que não está tão por trás é
a morte em escalada, o mal banalizado, porque aí do aborto até a 3ª semana podemos ter o aborto até o último mês, depois vem a legalização do recém-nascido, do seu assassinato, e o que temos, sem dúvida, volto a dizer, é a escalada do mal. A CNBB está orientando ações contra essa DPF 442. O atual vice-presidente Geraldo Alckmin é tido como um católico. Há uma crítica sobre ele, porque parece que ele faz um papel ali de intermediação entre CNBB e o atual governo, mas não foi uma mediação suficiente para evitar que o aborto conste aí nessa ADPF. Como é que a senhora vê esse gesto neste momento? Perfeito, Erivan. A DPF é uma sigla que significa arguição de descumprimento de preceito fundamental. Vou repetir, arguição, que é um questionamento, de descumprimento de preceito fundamental. É uma ação constitucional em que você provoca o Supremo para que ele declare que algumas normas constitucionais, princípios constitucionais, estão sendo violados. E aí é aquilo que eu disse, eles são absolutamente insensíveis ao direito à vida de um inocente. Eles são absolutamente insensíveis à condição de que aquele ser em formação não tem culpa alguma por eventuais falta de cuidado, por eventual promiscuidade de sua mãe, que veio a engravidar, até a tal da chamada gravidez indesejada. E aí exclui-se qualquer referência quanto ao valor intrínseco da vida desse inocente para só vislumbrar o direito à dignidade da mulher, o direito reprodutivo da mulher que está ali com uma gravidez que ela não quer manter, a violação de sua cidadania, a violação do seu direito à igualdade, invocando esses princípios que estão na Constituição, dignidade humana, igualdade, procuram via Supremo, já que eles sabem que perdem no Congresso, e aí essa matéria era para ser discutida, decidida no âmbito do Congresso, mas os partidos de esquerda sabem que lá não venceriam, não conseguiriam impor essa pauta. E aí, como sempre se observa nos últimos tempos, eles vêm recorrendo ao Supremo para exatamente mudar legislações, interferir no direito brasileiro pela via judicial, enquanto o judiciário só deveria se limitar a interpretar as leis e não usurpar funções do legislativo. Vemos aí partidos como o PSOL, PT, Cidadania, PSB, cada vez mais buscando o Supremo, que tem uma ampla maioria associada a essa pauta progressista. Por exemplo, viu, Erivan, quem nos acompanha, o ministro Gilmar Mendes é a favor, e o voto dele foi pela liberação de todas as drogas, não apenas da maconha. Estava em 4-0, foi suspenso o julgamento dessa questão da legalização das drogas, num recurso extraordinário, onde nem caberia essa discussão, mas o que temos é um legislativo praticamente humilhado. O nosso voto parece que não tem mais qualquer valor, qualquer utilidade. E hoje, praticamente, tudo que diz respeito aos destinos do país é decidido através de um conluio entre o Executivo, o governo, e o Supremo Tribunal Federal, porque antes da minha participação, você fez esse registro importante da fala de parlamentares, inclusive o jovem deputado cearense, o André, e ele dizendo, numa resolução aprovada no Conselho Nacional de Saúde, onde o Ministério da Saúde, dos Direitos Humanos,
coloca lá Celsa Paniguados, aprovou como diretriz da política de saúde no país exatamente o aborto, o tratamento hormonal em adolescentes de 14 anos, visando a mudança de gênero. Como é que um adolescente com 14 anos pode tomar uma decisão tão drástica como essa? A legalização da maconha, mas tudo isso é uma porta aberta, franqueada, para exatamente a esquerda, destruindo nossas referências morais, dilapidando toda a ideia de valores superiores que devem impregnar o direito. Nem toda norma é expressão do direito. Se ela é esvaziada de justiça, aí o que temos, de fato, é esse cenário assustador. Está fazendo muito sucesso nos Estados Unidos, eu vejo que também já repercute aqui no Brasil, um filme muito interessante chamado Nefarious. Esse filme retrata o que seria aí os últimos dias de um condenado à pena de morte e é atendido por um psiquiatra para exatamente examinar o grau de sanidade mental desse preso no corredor da morte. E ele diz que, na verdade, praticou tantos assassinatos possuído pelo demônio. São diálogos muito fortes, muito profundos, e uma das passagens mais marcantes do filme é sobre exatamente o aborto. Ele diz que aquele anjo decaído, que representa o mal, a expressão total do mal, ele se refestela. O inferno fica em festa quando uma vida inocente é sacrificada, é eliminada. E o mal é tão absurdo, viu, Erivan, quem nos acompanha, que a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL, está com um projeto de lei para criminalizar pessoas, comunidades, associações que procuram dar assistência a essa mulher desesperada diante de uma gravidez e o companheiro a abandonou, ou porque acha que não tem condição de criar o filho. E aí esse suporte emocional, psicológico, financeiro, espiritual, se usarem dos meios de dar essa assistência, acompanhando o pré-natal, fazendo com que a mulher ouça os batimentos cardíacos do seu filho que está ali sendo gestado, que isso seja classificado como crime de tortura. Eles não dizem que as mulheres fazem aborto porque falta apoio, que é uma questão de saúde pública. Então, quando associações cristãs passam a dar essa assistência, vejam como é que eles querem tratar. É algo diabólico, eu não vejo outra palavra. E lamento que irmãos católicos, cristãos, tenham compactuado, tenham se tornado cúmplices desse estado de coisas, porque todos sabem, todos sabiam a pauta aborto, a pauta legalização das drogas, a pauta contra a polícia, a favor do crime organizado, está sim no DNA da esquerda. Lamentavelmente, estamos nesse estado de coisas, mas é importante a gente reagir. É importante a nossa insurgência, levantar a voz. Louvo a iniciativa da CNBB, só lamento que ela foi um tanto quanto tardia, porque sabíamos que a eleição era decisiva, ninguém, sem dúvida, votaria acreditando num candidato perfeito, mas havia duas opções claras, mas quadros da CNBB, lamentavelmente, sem dúvida, cerraram fileiras a favor desse governo que aí está e que vem implementando essa agenda da morte, da destruição de famílias, da desagregação social, o que é lamentável.